Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, eu faço parte aqui do time de parceria, de benefícios e parcerias da Assist, e esse é o benefício Clube do Conhecimento, um benefício que ele se estende também a quem nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Ele, diferente dos 23 benefícios que a Assist possui, ele fica estendido a quem não é associado ainda, mas ele serve também para ser aí uma degustação para quem ainda não é associado. A gente tem algumas pessoas aqui, alguns seguidores que nós sabemos que são pessoas que conheceram a Assist de alguma forma, e aí são servidores, ou então são dependentes, são beneficiários, são familiares de algum servidor, e que está ali buscando ter mais conhecimento sobre a Assist, entender como funcionam os nossos benefícios, ter aí uma familiaridade para então se tornar associado. E você que está aí conosco ainda não sendo associado, eu convido vocês aí a estar participando, estar acompanhando essa live e também, obviamente, estar continuando acompanhando aí o nosso Instagram e logo se tornar associado à Assist. Para quem não conhece ainda, o Clube do Conhecimento, ele é um local, a gente traz aí um formato de debate, um formato de bate-papo sobre sempre assuntos que a gente entende que tem uma relevância não só para os servidores públicos, mas também para toda a sociedade, para qualquer âmbito dela. E hoje a gente vai estar falando de um assunto que por muitos podem entender que seja mais segmentado para o âmbito corporativo, mas que eu ressalto que não necessariamente, mas na verdade nem não necessariamente, mas não mesmo, por conta de qualquer gestão de pessoas e delegação, vocês vão ver que ele tem, obviamente, muito a ver com o âmbito corporativo, mas vai muito além disso. E para falar sobre isso, assim como a gente faz nas demais edições do Clube do Conhecimento, a gente está trazendo aí uma pessoa renomada para poder falar sobre o tema, pessoa que realmente detém aí desse conhecimento para poder estar trazendo para a gente enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos, que é o professor José Luiz Dutra. Ele é docente da nossa parceira Unicarioca. Para você associado que ainda não tem conhecimento dessa parceria que a gente tem com a Unicarioca, eu convido você a entrar lá no nosso site, na nossa área do associado ou no aplicativo para poder ter mais conhecimento sobre essa parceria. A gente tem descontos tanto na graduação quanto na pós, então você que tem aí o interesse de fazer alguma das duas, convido vocês a estar buscando mais informações acerca dessa parceria. E aí, sem mais delongas, eu vou estar introduzindo aqui o professor José aqui na nossa live para que ele possa estar discorrendo aí sobre esse assunto conosco. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor. Como vai? Tudo bom, Felipe? Tranquilo? Tudo certinho. Primeiramente, agradecer aí pelo ter aceito esse convite nosso. É uma honra poder estar participando aí com você dessa live, você que já esteve aqui conosco para fazer aqui uma palestra aqui para os nossos colaboradores. Sempre bom ter bons profissionais aqui também falando, não só com a gente internamente, mas também aí com os nossos associados. Agradeço aí o convite mais uma vez, é um prazer muito grande poder participar aí com o nosso parceiro aí de bastante tempo, que é a Assist. Agradeço muito mais um convite. A gente que agradece. E aí, professor, assim, sinta-se à vontade, se quiser falar sobre a parceria também, falar sobre o seu trabalho na Unicarioca, fica à vontade, é com o senhor. Tá certo. Muito obrigado. Bom, então, gente, boa tarde. Gostaria aí de agradecer em nome da Unicarioca, que é a instituição em que eu trabalho, pelo esse convite, né, e também pela oportunidade, né, de estar aqui apresentando o trabalho nosso e também da Unicarioca. Eu sou professor universitário há 26 anos, sou professor da Unicarioca há 13 anos e atuo nas disciplinas na área de gestão. Tá? O tema que me foi solicitado para falar hoje é a delegação e liderança, né? Que são temas que estão presentes, né? Como o próprio Felipe ressaltou, no dia a dia das pessoas, né? A gente, lógico, tem que ter uma abordagem corporativa, falar
né, da importância desses temas nas organizações, tá? Mas ele está presente no relacionamento com a família, na ação de um pequeno empreendedor, um microempreendedor individual hoje tem que ter essa noção de delegar, né, porque senão ele fica sobrecarregado, né? Então é um tema que está no dia a dia das pessoas, né, independentemente se ela está dentro do espaço corporativo ou não. Tá? Bom, então é importante também a gente falar, né, que a academia é composta por 3 pilares. Né? O primeiro é o ensino, que é essa nossa relação que tem em sala de aula, né? O processo de troca de conhecimento, né? Porque o ensino superior ele é diferente, porque ele envolve a articulação do conhecimento teórico com conhecimento prático. Tá? Então, no dia a dia tem que ser essa troca. Né? Outro pilar importante é a pesquisa. A pesquisa tem um papel fundamental para poder atualizar o que está acontecendo no dia a dia das empresas. Né? Então, eu me lembro que há 25 anos atrás, há 26 anos, quando eu comecei a dar aula, eu falava sobre responsabilidade social corporativa, que é uma pesquisa que eu fazia na Fundação Getúlio Vargas, onde que eu fiz o meu mestrado. E o pessoal ficava assim meio desconfiado, né, porque não era algo que estava presente no dia a dia das empresas. E hoje você vê o quanto que a responsabilidade social corporativa faz parte do dia a dia de qualquer empresa, até de médio porte. Né? Então, é um tema que você está atualizando, a pesquisa serve para isso. Tá? E a outra atividade importante da academia é a extensão. O que é a extensão? No campo da administração. É levar o conhecimento que você tem em sala de aula, nos livros, nas orientações de TCC, para que você possa resolver os problemas empresariais e melhorar a performance das empresas. Né? Então, é também chamado de consultoria. Tá? Então, eu tenho a sorte aí de participar, né? A Unicarioca também me dá essa oportunidade de atuar em 3 áreas que são fundamentais para a composição acadêmica, né? Ensino, pesquisa e extensão. Tá? Bom, e também sou professor lá há 13 anos, né? Entrei em 2012, tá? Então vai fazer agora 14 anos, entrei em fevereiro de 2012. Tá? Bom, então esse tema, né, como o Felipe adiantou, eu também aqui reforcei, tá no dia a dia das pessoas, tá, mas que é importante para melhorar o desempenho corporativo. Tá? Quando a gente fala em delegação, significa que é um momento bom da organização. Por quê? A delegação ela acontece por necessidade. Por que você delega? Porque você precisa agora de mais tempo. Significa o quê? Que a empresa cresceu, que a empresa está agora com novos desafios, com novas oportunidades. Então surge então a necessidade de você repassar algumas atribuições que são suas para outras pessoas. Tá? É fácil de falar, mas é difícil de fazer na prática. Né? Por quê? Porque as pessoas são muito apegadas na sua rotina. Tá? E tem a falsa impressão de que outras pessoas não vão dar conta, não vão conseguir fazer do mesmo jeito, acham que elas que dominam aquilo porque já conhecem e se vier outra pessoa pode atrapalhar, ao invés de ajudar. Tá? Então, é algo que tem que trabalhar também as pessoas que vão delegar. A gente fala muito, né, da importância de você preparar as pessoas que vão assumir as novas responsabilidades. Mas também é importante você preparar aquela pessoa que está delegando. Tá? Tempo atrás, eu estava trabalhando numa consultoria, numa empresa do ramo de pesca, né? Era um atravessador, né? Trabalhava com um atacadista de pescados, e ele estava nesse processo, né, que é o processo de crescimento. E, portanto, ele tinha que delegar. Tá? E, nesse setor, o diferencial é a compra. Se você compra bem, você vende bem. Né? E você tem uma margem melhor, você consegue ser mais competitivo. Então, a estratégia do negócio é a compra. E ele tinha que se dedicar a essa estratégia. E ele ficava muito tempo perdendo, ele perdia muito tempo em arrumação de loja, em dia a dia,
da loja, falei, rapaz, você tem que delegar isso para um gerente, preparar uma pessoa, né, para que ela possa assumir essa responsabilidade. E ele falava, mas não vai fazer do meu jeito. Eu espero que não, porque pode, inclusive, pode até fazer melhor do que você. Né? Então, a gente tem que dar oportunidade às pessoas para que elas possam mostrar o seu potencial. Né? Então, a delegação ela vem com um aspecto importante, né? Um tema importante, que é a o empoderamento, né? No âmbito da administração, a gente fala empowerment, né? Que é o empoderar as pessoas. E o empoderamento significa o quê? Você dá informações, né? Primeiro, você qualificar a pessoa, dar a condição dela assumir essa nova responsabilidade, estar preparada, né? Técnica e um pouco conceitualmente para aquele tipo de atividade, tá? E também outro elemento importante é a informação. Você dá acesso a certas informações para que aquele profissional possa, de fato, desempenhar o seu papel. Né? Porque, às vezes, né, a gente só nega informação e isso atrapalha a tomada de decisão daquele profissional. Tá? Então, são dois elementos importantes aí, que é o empoderamento, né, que envolve empoderamento, que é a qualificação e o acesso à informação. Tá? Então, tem que ser preparado esse profissional para que ele assuma essa nova responsabilidade. Entender também que a delegação, né, significa repasse de responsabilidade. Tá? E repasse de responsabilidade significa você ter aí uma nova. Novos cuidados, né? E principalmente no que se refere a você estar preparado, né, para lidar agora com cargo de chefia. Tá? Então, a delegação acompanha, né, essa responsabilidade de você ser um líder. Tá? Então, esse líder ele vem precedido de autoridade. Tá? E essa autoridade requer que você cumpra certos papéis. Né? Quando a gente fala em autoridade, parece que você, né, tem aí carta branca para poder mandar naquilo que for, né, de acordo com aquele novo cargo. Tá? Mas quando você tem essa delegação e passa agora por essa autoridade, você tem que exercer essa autoridade de maneira responsável. O que significa isso? É você evitar abusos. Tá? Então, hoje, as organizações estão aí muito atentas em relação a assédio moral. Tá? Então, às vezes, ou seja, ela delegou a responsabilidade de certas pessoas assumirem, né, o papel de exercerem liderança, mas essa liderança não está sendo exercida de maneira responsável. E aí acaba cometendo um problema que é sério hoje, que é o assédio moral. Né? Então, inclusive, tem empresas hoje que até criam cartilhas para que os seus profissionais sigam, né, procedimentos específicos no papel de líder, né? Porque o líder tem que, ele não pode tudo, né? Ele tem aí um compromisso muito grande com a ética. Né? Então, e por que isso? Porque virou processo. Né? Hoje, tudo que as pessoas querem uma brecha muito grande para poder processar as empresas. Tá? E, com isso, a empresa acaba piorando a sua imagem, tá? E acaba também tendo que pagar indenizações trabalhistas. Tá? Então, é por isso que as empresas também investem nesse aspecto. Tá? Então, quando a gente fala em repassar certas responsabilidades, a gente tem que estar preocupado também com a questão da ética, né? Que é aí a responsabilidade na autoridade, evitar abusos de autoridade. Tá? Então, quando o brasileiro tem muito essa coisa de ficar fazendo brincadeira. Né? Então, quando você é um colega, né? Então, estou lá, tem eu e um outro colega. Se um coloca apelido no outro, isso é bullying.
né? Mas agora, esse meu colega, ele foi promovido a chefe e continua colocando apelido em mim, e já passa a ser assédio moral, porque ele está agora num cargo de liderança hierarquicamente superior. Né? Então já pode ser configurado assédio moral. Né? Então tem que ter muito cuidado. Pessoas que foram promovidas a cargo de chefia, um cuidado muito grande à brincadeira, né? Porque as pessoas têm uma intenção hoje, né, estão muito atentas a qualquer tipo de deslize para poder entrar na justiça. Tá? Bom, outro aspecto também importante que é bom ressaltar sobre essa delegação de autoridade, né, a delegação de responsabilidade, tem a ver com a autonomia. Tá? Tem um autor aí da administração que ajuda bastante a gente compreender, né, como que funciona a distribuição de poderes dentro da empresa, que é o MacGregor. Né? Ele desenvolve lá teoria X e teoria Y. Tá? E ele vai dizer o seguinte, que a teoria X é um comportamento de profissionais em que eles estão muito acostumados a receberem ordens, são mais passivos, não têm autonomia, não exercem de forma mais assertiva e proativa a sua atividade profissional. Tá? Portanto, eles precisam ser vigiados e controlados o tempo todo. Tá? Então, é um modelo de gestão de recursos humanos lá do Fordismo, lá da época de Taylor, né, em que os profissionais não tinham autonomia nenhuma. Então, ele vai chamar isso de teoria X. Na teoria Y, o MacGregor vai apontar o seguinte, que os profissionais vão buscar autonomia. Eles querem apresentar soluções para a empresa, eles querem ter visibilidade, porque quanto mais a pessoa aparece, mais ela cresce. Então, é um fator que estimula muito o envolvimento das pessoas. Tá? E, por isso, elas estão propensas a participarem e apresentarem soluções, apresentarem propostas para a empresa. Tá? Então, esse tipo de maior autonomia é chamada teoria Y. E na teoria Y, os profissionais acabam sendo muito mais proativos, acabam dando muito mais contribuições e não são vistos mais como recursos, e sim agora como colaboradores. Tá? Então, é o modelo de relação entre empresa e funcionário que predomina na Google. Tá? Na Google e nas empresas aí das Big Techs, de forma geral. Por quê? Porque requer maior criatividade e requer maior capacidade de inovação desses colaboradores. Né? Portanto, eles dão muita autonomia para ele. Né? Então, diz o seguinte, olha, você tem aí 2 meses para desenvolver um projeto tal. Tá? Nesses 2 meses, como que você vai fazer é problema seu. Se você vai vir para a empresa trabalhar, se você vai fazer isso de casa, se você vai trabalhar na madrugada, à noite, de manhã, isso é contigo. Tá? O importante é que você entregue esse projeto dentro desse prazo. Tá? Então parece que é uma maravilha. Né? Mas é importante a gente também ressaltar o seguinte, que maior autonomia requer também maior disciplina. Tá? Então, o profissional que tem esse tipo de relacionamento com a empresa, significa que ele tem que ter uma capacidade maior de gestão do tempo. Tá? Porque senão ele acaba se enrolando, não cumprindo o prazo. Tá? Então, naquele profissional da teoria X, ele entra 8 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, tá? Mas depois que ele sai da empresa, acabou o trabalho. Ele esquece, só vai lembrar do trabalho no outro dia. Nesse tipo de profissional da teoria Y, o trabalho está com ele o tempo todo. Enquanto ele não entregar aquele projeto, o trabalho dele não acabou. Tá? Então é importante, né, que a gente também verifique, né, se aquele profissional ele está agora com aquela predisposição de assumir esse tipo de comportamento teoria Y, que é um comportamento que requer, né, grande disciplina e saber gerenciar bem o seu tempo. Tá? Então, outro aspecto importante também a ser avaliado na hora de delegar. Tá? Então, a gente já falou aqui, né, da importância ética e da importância da disciplina.
São dois elementos aí, e do empoderamento, os três elementos aí que fazem parte desse processo aí de delegação. E para o líder, a delegação vai ser muito mais importante, porque ele vai ter condições de ter mais tempo para poder enfatizar o seu fator estratégico, um elemento, né, que funciona mais para a empresa, né? Então, ele vai dar ênfase àquilo que é essencial. Ele vai poder agora concentrar todos os seus esforços na atividade estratégica da organização. Tá? Bom, outro aspecto também que envolve aí a delegação é a motivação. Tá? Então, quando aquele profissional passa a ter agora maior responsabilidade, isso tende a motivar mais esse profissional. Tá? Então, a gente acha, né, que as pessoas se escondem no trabalho, naquela perspectiva lá da teoria X que a gente falou, as pessoas se escondem no trabalho, não querem aparecer, mas muito pelo contrário, as pessoas têm essa predisposição mais lá da teoria Y, ou seja, querem aparecer, querem mostrar o seu potencial. E quando elas têm oportunidade para isso, a motivação aumenta. A motivação, ela cresce, o envolvimento, o engajamento do profissional aumenta, e com isso faz com que o seu rendimento também cresça. Tá? Então, outro aspecto também aí de efeito colateral positivo para a delegação é melhorar a motivação. Tá? Então, tem o Maslow, que ele diz o seguinte, olha, não existe uma única forma de motivar. Tem muita gente que fala, quando a gente dialoga em sala de aula sobre o que é a motivação, tem muita gente que enfatiza apenas a questão financeira. Né? Mas é importante falar que a motivação, né, não é estimulada apenas pelo fator financeiro. Tá? O fator financeiro é estímulo. É você criar incentivo para o profissional. Tá? Então, na psicologia organizacional, tá, existem vários fatores de incentivo. Né? Então, o fator, lógico, fator financeiro é importante, né? Você precisa, né? O que faz você acordar 6 horas da manhã, numa segunda-feira chovendo, para ir trabalhar? É justamente a necessidade financeira. Tá? Então, o fator fisiológico, ele pesa bastante. Tá? Mas depois as pessoas vão buscar também outros elementos, de estabilidade. Então, tem empresas que pagam mais, mas demitem com muita facilidade. Outras empresas pagam menos, mas demitem, demoram mais a demitir. Então, a pessoa vai até priorizar aquela empresa que paga menos, mas que tenha certa estabilidade. Então, é um outro fator também que incentiva as pessoas a se empenharem mais na empresa. Tá? O fator social, o bom convívio, o bom relacionamento, é também outro elemento de motivação. Você está num ambiente em que você se relaciona bem com seus colegas, com a sua chefia, com seus clientes, é um elemento que melhora bastante o clima, e melhorando o clima, o seu rendimento também aumenta. Então, é um outro aspecto. Às vezes você está até numa empresa e fica acomodado, porque a empresa é tão boa de trabalhar, você até brinca. Eu ganho pouco, mas eu me divirto. Né? Porque o ambiente é muito bom de trabalho. Tá? Então, é um outro aspecto. Tá? Mas agora, o que mais interessa nessa questão aqui da delegação é um incentivo ligado à estima. Tá? O que é isso? É você apresentar o seu potencial, apresentar a sua capacidade, o que faz uma pessoa preparar no final de semana inteiro uma apresentação para segunda-feira chegar na empresa. É mostrar o seu potencial, mostrar para si próprio que é capaz, mostrar para o colega, mostrar para o chefe. Né? Então, as pessoas também têm essa necessidade de mostrar o seu potencial. Tá? E aí uma dica importante, né? Até mesmo para quem não é empreendedor, para quem é um colaborador de uma empresa, a importância de você estar sempre atento em relação a esse aspecto, né? Porque a estima é um fator que te ajuda muito a criar network.
né? O que é network? Uma rede de relacionamentos. Tá? Então, isso ajuda bastante na sua empregabilidade. Né? Então, você está ali numa empresa, às vezes está até descontente com a empresa, né? E aí acaba reduzindo o seu ritmo de trabalho, acaba estando desmotivado, você acaba, né, não produzindo tanto. E o que acontece? Você é observado o tempo todo, você é observado pelo seu colega, pelo seu chefe, pelo seu cliente. Às vezes, né, você não sabe o dia de amanhã. Aquele seu colega que está vendo você se comportar daquele jeito, pode ser um chefe daqui a 3, 4, 5 anos e lembrar de você. E vai lembrar de você de uma determinada forma. Né? Pô, fulano é uma pessoa muito legal, muito bacana, mas não é comprometida com o trabalho, porque ela ficou descontente lá com uma situação, o rendimento dela caiu. Então não dá para o chamar. Né? Então a gente tem que estar muito atento também nisso. Então, quando a gente recebe uma atribuição diferente, que é o caso da delegação, isso tem que servir de um fator de estímulo. E esse fator de estímulo certamente vai contribuir bastante para que a gente possa melhorar a nossa performance e, consequentemente, certamente isso vai melhorar esse network. Tá? Então, é um ativo importante a gente se preocupar em apresentar um bom potencial, né? Porque a gente vai ser lembrado lá na frente. Tá? Eu já trabalhei numa organização em que não estava indo muito bem, estava atrasando o salário, e eu pensava, pô, os alunos não têm nada a ver com isso. Né? Eu ia para a sala de aula, dava a minha aula. A questão trabalhista não tinha nada a ver com os alunos. Tá? E aí eu dava a minha aula normal, né? E não sabia, tinha uma aluna lá que o pai dela era coordenador de uma outra faculdade. E aí me chamou para trabalhar numa outra faculdade. Né? Então a gente não sabe, né, o que nos espera. Né? Então a gente fazer o trabalho correto, independentemente de estar insatisfeito ou não. A satisfação a gente tem que buscar melhorar, negociar, né, e correr atrás dos direitos, mas nunca comprometer o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho é o nosso cartão de visita. Tá? Então isso é fundamental. Né? A gente não pode precarizar o nosso trabalho, porque é o que dá, né, a credibilidade, né, para as outras pessoas. Tá? Então, é um fator importante essa questão da estima. Tá? E aí você tem também a separação entre estar satisfeito e estar motivado. Né? Então, o que é você estar satisfeito? É você estar trabalhando numa empresa em que ela cumpre com o que promete. Né? Então, ela paga de acordo com o que está no contrato, né? Não atrasa salário, te dá uma condição de padrão de vida bacana, então você está satisfeito. Mas mesmo você estando satisfeito, você pode estar desmotivado, né? Ou seja, fazendo algo que não gosta. Né? Então, mas nessa condição, normalmente, você acaba seguindo mais aquela frase que diz, né? Você não tem que fazer o que gosta, mas aprender a gostar do que faz. Se tem um salário bacana, com um padrão de vida bacana, você vai aprender a gostar do que faz. Né? Então, você vai, por estar satisfeito, ter um bom desempenho, porque você está muito satisfeito. Tá? Mesmo você não gostando muito do trabalho. Tá? Tem também aquela situação de você estar motivado. Você adora o trabalho. O trabalho por si só já é algo que te motiva. Tá? Então, um exemplo, uma professora de educação infantil que adora o que faz, ela está motivada, ela vai ter um alto desempenho, mesmo tendo um salário baixo. Ela está insatisfeita, mas está motivada. Então, ela vai ter uma alta performance, por quê? Porque ela gosta muito, ela tem uma identidade muito grande com aquele trabalho. Tá? Então, é um outro elemento também que tem que ser analisado. Tá? E quando a gente passa por um processo de delegação, a nossa motivação tende a aumentar. Tá? Então, mesmo você estando satisfeito com a empresa, né, você vai conseguir aliar satisfação e motivação. Tá? Então,
que era importante aqui a gente ressaltar, né, que a motivação, desculpa, a delegação ela sempre vem acompanhada de um processo de motivação. Se não vier, é porque algo não está sendo bem conduzido. Tá? Então, é um outro elemento importante a gente estar observando, né? Se esse profissional que agora recebeu certas atribuições novas, né, uma amplitude maior de atribuições, se ele melhorou o desempenho, se ele está mais engajado na empresa. Tá? Então, um outro aspecto a ser trabalhado. Tá? Bom, então, chegando aí na outra parte da apresentação, é a questão da liderança. Né? Como que é conduzido esse processo de delegação? Né? Então, isso é um processo conduzido pelo líder. Né? E você tem alguns estilos de liderança que ajudam bastante nesse processo. Tá? Então, é importante a gente lembrar o seguinte, que a liderança envolve inspiração, né? O líder é aquele que inspira, é aquela pessoa que passa, né, o seu conhecimento a partir do exemplo. Né? A melhor pedagogia que tem é a pedagogia do exemplo. Tá? Não adianta você fazer uma palestra bela, mostrar o que deve ser feito, mas se você não dá exemplo, dificilmente as pessoas tendem a pegar aquela ideia. Tá? É igual criação de filho. Né? Os pais podem dar um sermão todo dia, mas os filhos vão aprender com exemplo. Né? Então, o exemplo que é o fator aí central para que você possa passar qualquer tipo de referência, né, para os seus colaboradores. Portanto, né, a liderança ela tem que ser inspiradora, se dá a partir do exemplo. Tá? E nós temos alguns estilos aí de liderança. Tá? Você tem a liderança transacional, então aquele líder que tem uma habilidade boa de negociar. Tá? Então, um dos pontos aí muito importantes para o exercício da liderança é saber negociar. Tá? A negociação é uma técnica, você vai aprendendo. Tá? Aqui no Brasil se fala pouco, se investe muito pouco na negociação. Tá? As escolas de gestão, isso em todas elas aqui no Brasil, dão muito pouca importância, né, para a negociação. Diferentemente das escolas norte-americanas na área de gestão, que elas fazem, inclusive, simulações, né, de negociação. Por quê? Porque você negocia o tempo todo, você negocia com o cliente, com o colaborador, com a chefia, com o banco, né, com sindicatos. Então, o processo de negociação está no dia a dia de qualquer profissional. E é importante que se desenvolva isso. E o líder ele tem que desenvolver essa habilidade, né, de saber negociar. Portanto, o líder transacional é aquele que desenvolve bem essa capacidade. E aí, a gente não é o nosso propósito aqui, mas é importante ressaltar o seguinte, que uma boa negociação é aquela ganha-ganha, né? Ou seja, é aquela que fique bom para todos. É assim que você consegue estabelecer uma relação duradoura. Tá? Porque se for uma negociação ganha-perde, ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder, isso pode até ser vantajoso no curto espaço de tempo, mas pode ter efeitos indesejáveis mais à frente. Tá? Então, você não vai ter uma relação muito duradoura. Tá? Então, a importância aí de pensar, né, nessa relação ganha-ganha. E na relação ganha-ganha, o que você busca? O satisfatório, não o ótimo. Né? Ou seja, o satisfatório vai combinar interesses dos dois lados, e não somente de um lado. Tá? Então, um aspecto importante é aí você saber negociar. E outro tipo de aspecto importante para a liderança é a liderança transformacional. O que é isso? É aquele líder que, sim, é inspirador. É aquele exemplo que eu dei anteriormente, é aquele que transforma as pessoas. E a transformação se dá a partir do exemplo, se dá a partir do que ele faz, a partir da inspiração. Né? Então, é aquele líder que encoraja as pessoas, que apresenta o que deve ser feito, mas, acima de tudo, dá exemplo. Tá? Então, esse é
uma das principais atribuições, né, do líder, o líder transformacional, tá? E dentro desse contexto aí de liderança, você tem formas de como que você exerce essa liderança. Então, você tem um líder que autocrático, de um extremo, e do outro extremo é o líder liberal. Né? Então, o que é o líder autocrático? É aquele líder que concentra tudo, é aquele que não delega, é aquele centralizador. Normalmente é aquele líder que tem medo de que os seus subordinados, né, que os seus colaboradores tomem o lugar dele. Né? Então, eu até costumo brincar, normalmente esse líder autoritário é aquela pessoa que não gosta de tirar férias. Quando ele tira férias, ele acaba escondendo até um documento para que a empresa ligue para ele no momento de férias, para que ele possa mostrar para a empresa que faz falta. Tá? Então, é aquela pessoa insegura. E pelo fato dela ser tão insegura, ela acaba exercendo a sua liderança, né, de forma muito autoritária. Tá? Então, normalmente, quando você vê uma pessoa muito autoritária, por trás tem muita insegurança. Tá? O outro extremo dessa liderança é a liderança laissez-faire, ou a liderança liberal, né? Que é o quê? É aquela pessoa que, na verdade, não tem aptidão para ser líder, não desenvolveu habilidades de liderança, e ele acaba sendo omisso. Né? Então, ele nem delega, porque ele é tão omisso, porque ele não exerce o papel de líder. Né? E a gente entende o seguinte: não existe vácuo. O pessoal fala que na política não existe o vácuo, mas não existe vácuo em ambiente nenhum. Né? Então, o que acontece? Se aquele profissional que deveria exercer o papel de liderança não exerce seu papel de liderança, ele acaba sendo conduzido pelo grupo. Né? Então, o grupo acaba tendo que tomar certas decisões que esse líder não toma, fazendo certas atividades que esse líder não faz. Tá? E acaba também o grupo indo um para cada lado, fica sem orientação. É um grupo que está à deriva, não sabe para onde ir. Tá? Então, o líder liberal também é prejudicial para a empresa, porque ele não conduz, não forma equipe, ele tem um grupo. Tá? O que é um grupo? O grupo é aquela pessoa, aquele conjunto de pessoas que tem muita vontade de fazer as coisas, mas não sabe para onde vai, porque não tem uma liderança, não tem uma orientação. Tá? Equipe já é diferente, cada um sabe o seu papel, cada um sabe o que fazer, um complementa o trabalho do outro. Para que você possa, então, formar equipe, você precisa de líderes que saibam dialogar. E, normalmente, é o líder democrático. O que é um líder democrático? É aquela pessoa que sabe ouvir, né? Porque quando a gente fala em liderança, a gente está muito preocupado em falar, em apresentar nossos argumentos, em demonstrar o que a gente sabe, em convencer o outro, mas está muito... Não se preocupa tanto em escutar. Né? Então, as pessoas gostam de fazer curso de oratória, mas é importante também elas fazerem curso de escutatória, saber ouvir o outro, porque o diálogo pressupõe esse caminho aí de mão dupla, né? Você falar, mas também saber escutar. E saber escutar hoje, dentro das organizações, é um ganho muito grande, porque você acaba aprendendo muito, acaba achando soluções aonde você nem imaginava que poderia estar. Tá? Então, esse líder democrático é aquela pessoa que sabe ouvir uma crítica, sabe ouvir uma proposta e dialoga. Quando ele acha que a crítica não é pertinente, ele diz o seguinte: olha, não dá para ser assim, por isso, por aquilo. Quando ele acha que a crítica é pertinente, ele aceita e revê a sua posição. Tá? Então, fácil de falar, mas também é difícil de exercer. Né? Então, requer muita segurança. O líder democrático tem que ser seguro. Ele tem que entender o seguinte, que ele está ali, né, de passagem. Ele não é
apegado ao cargo, né? Tem até aquela frase que dizem, né? Ninguém é substituível, só os medíocres. Porque o medíocre ele faz de tudo para não perder o cargo. É o cara lá, o líder autocrático. Ele faz de tudo para não perder aquela rotina de trabalho ali. Então ele é tão apegado àquilo que ele não cresce na empresa, né? Enquanto que o líder democrático, ele está de passagem naquele cargo, porque ele quer novos voos, ele quer novas ambições, novas possibilidades de crescimento na empresa. Então, se os seus colaboradores apresentarem resultados e propostas e ideias melhores do que a dele, ótimo, porque isso vai impulsionar a equipe, vai melhorar o trabalho, vai melhorar a sua performance e, consequentemente, ele vai ser avaliado por isso, né? Então, ele não está preocupado se alguém vai tomar o lugar dele, porque ele está preocupado em crescer, né? Então, o líder democrático ele tem que ter esse tipo de visão, esse tipo de estratégia. Portanto, né, ele consegue extrair o máximo do potencial dos seus colaboradores, tá? E, consequentemente, a empresa cresce, gera inovação, gera melhoria, tá? Então, aí volta aquela mesma história, né? Ah, eu acho que eu sei tudo, né? Aquela questão da vaidade, né? Então, você para ser um líder democrático e, consequentemente, poder delegar, tem que abrir mão da vaidade, entender que as pessoas podem te superar, podem fazer melhor do que você, e ótimo que façam isso, né? Porque é um processo de crescimento, né? A gente está em processo de evolução e a empresa também, né? Então, por isso que esse líder democrático tem que estar muito atento ao que os seus colaboradores estão apresentando de resultados, para que então você possa escolher aquele profissional que tenha melhor desempenho, que apresente maiores condições de assumir novas responsabilidades na empresa e, consequentemente, você ficar liberado e poder atuar de maneira mais estratégica para a organização e oferecer um crescimento, né, sustentável para a empresa. Tá? Então, para que haja esse processo de delegação, uma dos fatores aí, as pré-condições necessárias para isso é que esse líder desenvolva essa capacidade de maior diálogo, né, sendo mais democrático. Tá? Bom, basicamente, né, falando assim de maneiras gerais, é isso, né, que a gente tinha aqui para dialogar com vocês, para apresentar, né, para levantar algumas questões, né, levantar alguns aspectos importantes, mostrar também o quanto que é difícil, é um processo, entender o seguinte, que delegar é um processo, tá? Mas, por outro lado, tem que ser algo que seja comprometimento da organização. Tá? Um tempo atrás, tem mais ou menos uns 20 anos, tinha a revista Você S.A., e já dizia, o bom líder é aquele que delega. Né? Já mostra o quanto que esse tipo de debate faz parte, né, do dia a dia das organizações há muito tempo. Tá? E é um processo de evolução. Tá? Por isso, Felipe, eu coloco aí, né, disponível para qualquer tipo de pergunta, debate, para a gente poder trocar aqui alguma coisa, trocar algumas informações. Pessoal, tá aberto o chat. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí para tirar com o professor. Eu gostaria só de falar alguns pontos, porque realmente a gente vive, né? Acho que a maioria aqui que está interagindo aqui conosco tem ali essa vivência corporativa, ou já teve em algum momento de lidar com lideranças, de lidar com esse processo ou de delegação, você ter que delegar, ou então você ser delegado de algo. E eu acho que muito importante foram algumas falas que você mencionou no sentido de realmente delegar com responsabilidade. Eu acho que é uma questão que ela acho que às vezes, no sentido de você delegar simplesmente por delegar, não acompanhar, não ter aquele olhar, não fazer ali um acompanhamento responsável, pode até mais atrasar do que se você mesmo tivesse ali com aquela demanda e você tivesse
entre aspas, centralizado isso consigo, mas também que é algo que é uma faca de dois gumes às vezes. Às vezes a gente, por vezes, centraliza uma atividade e aí acaba ficando sobrecarregado por, às vezes, também, ou é um pouco de vaidade, como você falou nesse final, ou também até mesmo por não entender muito bem como agir nesse processo de delegação. Eu confesso que eu, por exemplo, às vezes, por algum tempo, né, eu tive uma dificuldade, mais no sentido de, bom, já- a equipe já está com muitas atividades, vou delegar essa atividade, mas é esse processo também de você ter uma comunicação, de você saber também dialogar com ou o seu parceiro de trabalho, ou com a sua liderança, ou você sendo líder também saber dialogar com a sua equipe, ter uma visão também dela, porque também é isso, não adianta a gente encher de atividades o outro, não entender como é que o outro está com suas atividades, como está o contexto. Isso achei muito pertinente, muito importante toda essa fala acerca disso, porque é realmente sobre a gente entender também como estar antes, como é o cenário, como está o cenário, antes de simplesmente delegar algo, ou a forma que a gente vai delegar isso eu acho que é bastante importante. Bom, é bom você tocar nisso, Felipe, porque entender o seguinte, que o processo de delegação é um processo, né? Não é apenas você transferir responsabilidades, requer acompanhamento, né? Primeiro, preparação, identificação daquele profissional que seja mais apto a assumir aquela nova responsabilidade, verificar o seu desempenho, depois repassar as informações e fazer o acompanhamento, né? Então, é o processo de reforço, né? Então, é como se tivesse uma incubadora. Esse profissional fica ali durante 3, 4, 5, 6 meses, né, sendo acompanhado. Né? Você não repassa. Né? A delegação não é um repasse. É um processo de amadurecimento para que aquele profissional possa, de fato, exercer, né, aquelas novas prerrogativas que ele vai assumir. Né? Então, entender sempre essa questão aí de processo. Tá? E aqui, a Thalita, né, parece, é, Isso. professor, sendo liderado, como lidar com um líder omisso, que não gosta de se indispor? Né? É, como eu falei, né, não existe vácuo. Né? Ou seja, quando tem um líder omisso, as pessoas acabam assumindo aquelas atribuições que são inerentes a ele. Tá? E aí é um problema, né? Porque acaba sendo algo muito voluntarioso, sem estratégia. Né? Então o desempenho cai. Tá? Nesse caso aí, é buscar, né, a partir de uma avaliação 360 graus, que hoje está muito presente nas empresas, mostrar que esse líder não está atendendo às expectativas do grupo. Né? Porque por mais que você tente, né, fazer algo, né, que o líder lá não está fazendo, vai fazer sem foco, sem direcionamento, sem direção, né, sem orientação, e isso é prejudicial. Cada um acaba atirando para um lado. Tá? Então, o certo a ser feito é, a partir de uma avaliação, mostrar que esse líder não está atendendo às necessidades do grupo, daquele setor, daquela área da empresa. Né? Porque é isso, o líder, às vezes, ele fica. Tem líder que fala, eu prefiro fazer do que mandar. Né? Ele não está sendo pago para fazer uma atividade operacional, ele está sendo pago para orientar, conduzir, né? Como se fala, fazer, ou seja, fazer acontecer. E se ele não faz isso, ele está no lugar errado. É como você falou, são atividades estratégicas. O líder está ali para justamente ter esse olhar e atuar de uma maneira mais tática dentro da organização. Exato, é isso mesmo. Bom, professor, de aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, o professor também, se quiser deixar uma fala final aí para a gente. Eu gostaria de agradecer aí mais uma vez aí a oportunidade de estar dialogando com vocês, né?
É legal na Assist que cada palestra é um público diferente, tá? E falar para vocês que além, né, de professor, eu também trabalho com empreendedorismo, tá? A gente tem muita dica de material de empreendedorismo. E quem quiser me seguir no Instagram é josé.luizdutra, tá? E aí vai ser um prazer muito grande trocar experiência com vocês, tá certo? Agradeço aí pela assist aí, em nome do Felipe, mais uma vez o convite. Um abraço aí para todos, uma boa semana para todo mundo. A gente agradece, professor. Eu, em nome da Assist, agradecemos mais uma vez. É sempre muito enriquecedor participar aí de palestras com você. Aí, uma baita gama de conhecimento. A gente sempre sai bastante satisfeito, com bastante coisa para poder agregar aí no nosso dia a dia. Aí o pessoal que nos acompanhou aqui nessa live do Clube do Conhecimento, ela vai ficar gravada também. O professor falou de pontos extremamente importantes. Se vocês quiserem voltar para poder pegar alguns pontos, só acessar aqui o perfil da Assist, que vocês vão conseguir acessar novamente a tudo que foi falado nessa live, que ela vai ficar salva, tanto aqui quanto também no YouTube. E a gente fica por aqui, gente, nessa live do Clube do Conhecimento, mais uma edição. Professor, novamente, muito obrigado. Obrigado também aí à Unicarioca, nossa parceira. Novamente, ressalto, você que ainda não tem conhecimento da nossa parceria, acessa lá no nosso site e na nossa área, ou na nossa área associada, vocês vão ter mais conhecimento sobre os descontos que a Unicarioca apresenta e oferece aí para assistir. Um abraço. Um abraço. Até a próxima live, pessoal.